Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá falar agora sobre as duas últimas estratégias. Vou juntar aqui os dois últimos itens: doações diretas internacionais e doações diretas nacionais. Doação direta, o que significa isso? É que você não precisa de um projeto aprovado em alguma instância, por exemplo, para fazer a conexão entre você e a empresa, por exemplo. Então, lembra nas leis de incentivo como é que funcionava? As leis de incentivo você precisa, de alguma maneira, ter um projeto aprovado ou nos fundos municipais ou nas leis de incentivo federal, lei de esporte, Rouanet, audiovisual, e aí, depois dessa aprovação, que a empresa faz esse trâmite. Então, é por um dinheiro que o governo está deixando de receber, um percentual dele. Nas doações diretas, é o que a gente fala, poxa, você constrói com a empresa uma relação e um projeto que vai ser bom tanto para você quanto para a empresa, certo? Então, as doações diretas aqui é porque não precisa de um projeto aprovado por um outro stakeholder que a gente chama, uma outra pessoa, uma outra instituição, seja do governo ou não. Você vai no relacionamento, vai construir um projeto, sim, vai planejar coisas para vocês executarem juntos. Então a empresa vai fazer a doação direta na sua conta, ok? Um dinheiro que ela tem, e você vai executar. E aí juntos vocês vão construir tanto, né, planejamento, vai negociar tudo isso, fechou a parceria, vai executar e vai prestar contas. Então não precisa de nada no meio desse processo. Aqui vale muito o quê? Relacionamento. Né? Relacionamento vale para tudo, mas aqui é fundamental. É muito difícil pessoas, empresas doarem diretamente para sua conta. Né? Elas vão tentar esgotar algumas alternativas antes, por exemplo, de lei de incentivo, projetos incentivados, para facilitar para elas. Mas tem muita empresa, muitos institutos, fundações que fazem isso e você precisa se atentar. Mas precisa ter um bom relacionamento com eles, com toda certeza do mundo. Tudo bem? Quando a gente fala de doações diretas internacionais, é a mesma coisa. Empresas e pessoas físicas que estão lá, né, fora do Brasil. Aí você precisa ter alguém, se você não sabe, mas precisa ter alguém que fale fluentemente o inglês, né, possivelmente, e você consiga se relacionar com eles lá. Né? Então, precisa entender cultura, a cultura é diferente. Às vezes, se você está falando com alguém dos Estados Unidos, é uma cultura de doação diferente do Brasil. Então, precisa ter alguém que passeie, que transite ali nesse meio. Quando a gente pensa em doação direta nacional, aí, né, você tem essas possibilidades. No relacionamento com empresas, você vai sentir. Poxa, essa empresa aqui vai mais para a lei de incentivo à cultura, eles não vão doar direto. Ah, essa daqui ó, já tem uma tendência a financiar, patrocinar projetos de uma forma mais direta, e então você vai entendendo no relacionamento para qual estratégia que você vai trabalhar. Mas de qualquer maneira, aqui a gente está focando muito mais em empresa, você precisa gerar confiança. Elas precisam saber, poxa, ele tem capacidade de execução, é uma instituição séria, se eu doar o dinheiro ali, ele vai usar da maneira como a gente está, né, construindo esse planejamento. Então, é bem importante isso. E uma outra coisa é que as doações diretas, na maioria das vezes, quando você está trabalhando com empresa, construa com eles aquilo que é legal para a empresa também. Não chega com um pacote fechado. Você tem ali todo o projeto que você quer executar, e aí você vai lá com aquele pacotinho, com a caixinha fechada, tá aqui, ó. Se você quiser, assim. Se não quiser, já era. Não tem margem para ajuste, você não está aberto para executar, às vezes, outro projeto que a empresa necessita, ou fazer adaptações naquilo que você faz, sem deixar de lado a sua missão, o seu propósito, a sua linha de trabalho, não é isso. Mas é pegar aquilo que você faz e, às vezes, ajustar com aquilo que a empresa tem de dificuldade. Então, às vezes, a empresa quer se aproximar os seus colaboradores. É uma empresa multinacional, tem 300, 400 funcionários. E elas querem fazer todo o processo de aproximar essas pessoas do social, ali, de todo o movimento ali da comunidade. E aí você pode, poxa, então, dentro daquilo que eu já faço, eu vou incluir algumas ações onde os funcionários, certo? Os funcionários
tenham talvez 3 dias no ano de voluntariado aqui para eles se aproximarem do meu público-alvo, ou eu vou levar o meu público, por exemplo, de mulheres empreendedoras para dentro da fábrica, para elas conhecerem. Eu vou incluir funcionários para dar palestras pontuais para o meu público-alvo. Você vai criando alternativas, certo? E para isso, lembra, relacionamento e escuta. A gente gosta de falar demais e escutar de menos. Então a gente fala muito, fala do que a gente gosta, do que a gente quer, de quanto que a gente precisa, mas a gente escuta pouco. E aí, às vezes, os projetos são capengas, são mancos, porque eles só têm do teu lado. E às vezes a empresa não vê essa abertura do teu lado e acaba, de alguma maneira, desistindo e procurando alguém que vai abrir isso para elas. Para fechar, hoje existe três palavrinhas, 3 letrinhas muito importantes, que é ESG. Procure aí, ESG, que são 3 palavrinhas que têm a ver com toda uma questão de governança, com questões ambientais e com questões sociais. São 3 palavrinhas que as empresas precisam criar estratégias e atividades para responder a cada uma delas. Elas precisam se responsabilizar tanto com a questão de governança, com boas práticas de governança, boas práticas de cuidado do meio ambiente. Então, como que elas como que elas usam a água que elas estão fornecendo na empresa, como que elas usam questões relacionadas a papel, essas coisas bem simples e básicas, quanto também empresas que realmente têm um aspecto de produção e a sua operação influencia diretamente no meio ambiente. O que elas estão fazendo para minimizar tudo isso, para recompensar o impacto negativo que elas têm, né? Então, governança ambiental e a questão social, como é que elas têm influenciado, o que elas estão fazendo para gerar impacto social a partir de quem elas são e aonde elas estão. ESG, vocês precisam pensar nisso. Vou até colocar aqui, na questão do governança ambiental social. E aí aqui você fala, mas o que tem a ver o E? É porque a sigla é em inglês. E eu não vou me arriscar a falar literalmente aqui o E, ok? Senão vocês vão dar risada. Beleza? Então, ESG, o que está mais na moda, saiu agora uma notícia que todas as empresas, a partir de 2026, ainda tem tempo para elas se adequarem, mas até lá, todas elas precisam provar que a governança, o meio ambiente e o social estão sendo impactados por ela. Eles estão investindo em práticas literalmente que funcionam. E aí onde que entra? O social, ninguém sabe fazer, as empresas não sabem fazer isso. Então elas vão procurar parceiros. E aí que você entra nessa jogada. Beleza? E obviamente, pode ser doação direta, pode ser lei de incentivo. O importante é você entender que existem essas possibilidades. Beleza, gente? Então, fechamos recursos privados. Olha só quanta coisa que a gente falou aqui. Só aqui a gente tem 2, 4, 6, 8 estratégias para vocês pensarem, avaliarem o que funciona para vocês e qual passo que vocês podem dar agora. A gente vai agora, na próxima aula, começar a falar sobre geração de renda. Ok? Gerar a nossa própria receita, é isso que a gente vê. Mas ficamos por aqui, a gente volta na próxima aula, no próximo vídeo. Um abraço para vocês.